Emprego, renda e segurança, saúde e educação. 5 coisas de muita importância para a vida de qualquer um. O principal motivo de escolha de um candidato não é tanto pelos belos olhos dele ou por alguma questão relativa a se ele é a favor ou contra as mulheres, se ele é homofóbico ou não, se ele discrimina a questão sexual ou não, se ele é a favor ou contra a família, religião A, B, C ou D e assim por diante. Não é isso. Pessoas, elas valorizam mais as questões em 2 sentidos, com relação às condições de trabalho, portanto, o emprego, renda e a questões relativas ao papel do Estado em relação à população, ou seja, se o Estado provê ou não provê educação de qualidade, acesso à saúde e à segurança pública. Se combate a violência, se tem presença na defesa da população, especialmente da periferia das cidades, onde a violência é maior, onde as escolas talvez não sejam em número suficiente para atender a demanda da população, e as questões de saúde também são muito mais graves, porque não tem um atendimento mínimo que permita cuidar da saúde da população. Se é importante, de fato, na escolha da população, as propostas, e eu salientei na época que propostas são importantes, porque se não tem nem propostas, você vai cobrar o quê do candidato? Nada, porque ele vai dizer, não prometi nada, não era essa a minha visão na época, e vai sair com alguma desculpa, como normalmente acontece quando a gente se sente frustrado em relação ao candidato. Eu não preciso lembrar do Collor, que apareceu como caçador de marajás e, na realidade, não fez nada do que prometeu e confiscou a poupança, prejudicando milhões de pessoas logo no começo, com o apoio do Congresso. Coisa lastimável, mas enfim, é um passado e eu espero que isso não se repita mais no Brasil. Primeiro, vejamos a questão de emprego. Eu não vou falar de proposta do candidato A ou B. Eu vou falar daquilo que eu acho que deveria ser uma política para o emprego, porque nós temos hoje no Brasil cerca de quase 30 milhões de pessoas que ou estão desempregadas, ou vivem de bicos eventuais, ou desistiram de procurar emprego há mais de um ano, chamado desalento. É muita gente. E nós temos também 63 milhões de pessoas, uma parte delas já está na estatística de desemprego, dessa situação dos 30 milhões, está apontado, negativado no Serasa, porque está com uma dívida que não conseguiu pagar. E hoje, quando a gente vê a situação dos brasileiros, 60%, são as últimas estatísticas da Confederação Nacional do Comércio, estão endividados. E dos 60%, nós temos quase 30% que estão com uma dívida bem pesada e com dificuldades sérias de pagar. Essa parte dos 30% compromete o orçamento doméstico também nos tais 30%. Ou seja, uma pessoa ganha 100, tem que separar 30 para pagar o banco ou a financeira e só pode usar 70. Se já era difícil com os 100 que recebe honrar e pagar aquilo que precisa de suas necessidades, imagina com 70. E é exatamente esse universo que acaba entrando no cheque especial, entrando no cartão de crédito com taxa de juros de 300%, 400%, 500%. Ou aqueles que estão negativados, que caem na Crefisa, que viria em socorro, entre aspas, e que cobra taxa de juros sempre superiores a 1000% ao ano. A agiotagem campeia aqui no Brasil.
Criar emprego é você ter uma situação em que as empresas se sintam em condições de oferecer emprego. Hoje em dia, as empresas estão com uma capacidade ociosa muito alta, ou seja, elas têm condições, com o número de empregados que têm, de poder atender até uma certa expansão do mercado. Não é que elas vão correndo empregar as pessoas porque ganhou fulano ou cicrano. Não é isso. O empresário, ele arrisca o seu capital, ele é muito mais rigoroso em tomar uma decisão que pode prejudicá-lo e até fechar suas portas. Porque a gente vive num mundo de muita concorrência. Não é fácil atravessar o mundo dos negócios e conseguir algum resultado, especialmente empresas micro, pequenas e médias. Empresas grandes já é diferente, elas se protegem mais, elas têm mais condições de atravessar a crise. Mas uma micro, pequena e média empresa, a vida do empresário é difícil, é complicado. O que fazer para melhorar o emprego e a renda? Políticas que deram certo no Brasil e em muitas partes do mundo é quando você estimula o consumo. Como estimular o consumo? Se nós temos 30 milhões afastados do consumo pelo desemprego, desalento ou pelos bicos que não dão segurança. Uma maneira que eu vejo de mexer nisso é reduzir o custo daquilo que você compra. Reduzir os impostos que estão gravando os produtos. Se um produto sem impostos vale 100, se você for na loja comprá-lo, nos supermercados, vai pagar em média 140. Nós temos uma carga tributária sobre o consumo da ordem de 40%. Principalmente população mais pobre chega a ter mais de 40%, da ordem de 50%. Se você tivesse preços mais acessíveis, você poderia comprar melhor, para um pouco mais do que compra, ou diversificar a sua compra em outros produtos. Mas mexer nisso significaria mexer em alguns tributos e que, na realidade, os governantes, especialmente governadores de estado que cobram o ICMS, não querem nem ouvir falar, porque os governantes precisam de arrecadação e eles não estão querendo, nessa crise, abrir mão de nenhum tostão daquilo que arrecadam. Nenhum presidente da República consegue forçar um governador ou um prefeito a reduzir impostos. E existe uma segunda via, e essa, do meu ponto de vista, muito mais importante, que é você reduzir o custo de aquisição dessas mercadorias e serviços. Significa reduzir o custo do crediário. E aqui vem uma questão importante, que eu repito sistematicamente aqui na página, é que o Brasil tem uma grande jabuticaba, que é a taxa de juros do crediário. A nossa taxa de juros daquilo que a população usa como crediário, que é o cartão de crédito e o cheque especial, ela se encontra acima de 300%. No mundo todo isso não existe, nada parecido. O país do mundo da América Latina que tem a maior taxa de juros do cartão de crédito é o Peru, que cobra 50%. O Brasil cobra de 300 para cima, já foi até pior. E uma pessoa que por algum problema caia no cheque especial ou no cartão de crédito, acima do limite, coisa muito comum, não adianta criticar as pessoas, isso acontece de fato, ou por distração, ou por falta de recurso, ou por imaginar que vai conseguir no mês seguinte saldar a dívida. Essas pessoas acabam indo para o Serasa e são pessoas que não consomem, porque não podem mais pagar uma prestação. Então só vai consumir aquilo absolutamente necessário e passar dificuldades sérias. E está sempre preocupada com a sua situação, com seu nome sujo no Serasa. E aí vem uma recomendação que eu faço e que é muito importante para reduzir o custo daquilo que a população tem no seu orçamento, nas suas compras, das necessidades principais que elas têm, que é você ter um cheque especial e um cartão de crédito com taxas, digamos, de 50%. Isso muda muito toda a equação financeira das pessoas, porque aí você não vai cair no Serasa, porque você vai ter uma taxa de juros
minimamente racional, compatível com a sua realidade, com a sua possibilidade. E aí você vai comprar mais. Não porque melhorou o seu salário, não porque você conseguiu um emprego, nada. A mesma massa salarial que existe hoje, que vai continuar por algum tempo ainda existindo, vai comprar mais coisas, porque vai ter menos custo dos 300% em cima. As pessoas passam naturalmente a comprar mais. E comprando mais gera o quê? Mais comércio, mais produção na indústria, mais serviços e mais comida no prato. Portanto, mais necessidades que são satisfeitas pela agricultura e pela pecuária. E, portanto, gente, aí sim começa a aumentar naturalmente a massa salarial. Começa a haver geração de emprego, começa a haver um pouco melhor geração de renda e maior arrecadação para o governo federal, estadual e municipal. E com maior arrecadação, se houver honestidade no trato da coisa pública, se os governantes priorizarem aqueles que mais precisam e não desviem recursos pela corrupção ou por finalidades de entregar mais no andar de cima do que na população que realmente precisa, aí sim nós vamos ter maior possibilidade de atender a saúde, a educação, segurança e não se preocupar apenas com os ricos, como muitos governantes, quando chegam lá, o que eles mais querem é, às vezes, estar de bem com as camadas de maior renda e esquecem os seus compromissos ou realmente não foram para lá para defender os interesses da sociedade, interesses maiores. Então, oi pessoal, esse ano, um ano muito agitado, muita disputa, são as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. Eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.